Bem-vindos ao canal Fatos Rápidos Curiosos. Hoje vamos ver as mega-obras mais inúteis e caras do mundo. Prepare-se para ficar chocado com o desperdício de dinheiro. Vamos nessa! Estrada para lugar nenhum, Havaí. O Havaí é famoso por sua beleza natural, mas a interestadual H3 quase destruiu isso. Custou 1,3 bilhão de dólares e levou 37 anos para ficar pronta. A estrada foi feita nos anos 60, durante a Guerra Fria, para ligar bases militares. Desde o começo, os nativos havaianos e grupos ecológicos protestaram porque a construção destruía florestas e lugares sagrados. Mesmo assim, a construção continuou, ignorando leis ambientais e os protestos. Em 1986, uma lei permitiu que a construção seguisse sem muitas regras de proteção ambiental. Finalmente, em 1997, a H3 foi concluída. Hoje, muitos nativos acreditam que a estrada é amaldiçoada e evitam usá-la. A H3 tem tecnologia avançada, com sistemas de controle de tráfego e segurança, mas é vista como um enorme desperdício de dinheiro e uma cicatriz na bela paisagem do Havaí. Arena da Amazônia, Brasil. A Arena da Amazônia foi construída para a Copa do Mundo de 2014, em Manaus, no coração da floresta amazônica. O estádio custou impressionantes 605 milhões de reais e foi projetado para ser um dos mais modernos do país. Durante o torneio, a Arena da Amazônia sediou 4 jogos da fase de grupos, atraindo torcedores de todo o mundo para ver seleções de renome jogando em um cenário exótico. No entanto, após o término da Copa, o estádio enfrentou sérios problemas de uso e manutenção. O time local, nacional, joga na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e atrai menos de 3 mil torcedores por jogo. Isso é uma fração minúscula da capacidade total do estádio, que é de 44.300 lugares. Com tão poucos torcedores, os jogos do Nacional deixam a impressão de que o estádio está sempre vazio, o que é um contraste chocante com a grandiosidade da construção. Manter um estádio desse porte é extremamente caro. Só a manutenção básica, como segurança, limpeza e conservação da estrutura, custa milhões de reais por ano. Além disso, a Arena da Amazônia é usada esporadicamente para alguns eventos e shows, mas isso não é suficiente para justificar o investimento inicial ou os altos custos de manutenção contínua. A construção da Arena da Amazônia também gerou muitas críticas por causa do impacto ambiental. A construção no meio da floresta exigiu a derrubada de árvores e a alteração do habitat natural, o que teve consequências negativas para a fauna e flora locais. A Arena da Amazônia é, portanto, um exemplo clássico de como um projeto grandioso pode se tornar um grande desperdício de recursos. O estádio, que deveria ser um legado duradouro da Copa do Mundo, acabou se transformando em um elefante branco, subutilizado e caro de manter. Cidade fantasma de Naypyidaw, Mianmar. Naypyidaw, a nova capital de Mianmar desde 2005, é uma cidade enorme, mas quase ninguém mora lá. A construção da cidade custou cerca de 4 bilhões de dólares. O governo militar de Mianmar decidiu construir Naypyidaw para substituir Yangon como a capital, em parte devido ao medo de ataques costeiros, já que Yangon está perto do mar. A cidade é 8 vezes maior que Nova York, com rodovias de 20 pistas que estão quase sempre vazias. É surreal ver uma cidade tão grande com tão poucas pessoas. Naypyidaw tem palácios e prédios governamentais grandiosos, mas falta infraestrutura básica para os cidadãos, como escolas, hospitais e lojas.
A maioria das empresas e serviços ainda está em Yangon, a antiga capital. Então, poucas pessoas querem se mudar para Naypyidaw. O governo construiu uma cidade gigante sem pensar se as pessoas realmente iriam viver lá, criando uma cidade fantasma moderna. Manter Naypyidaw é extremamente caro e os poucos moradores se sentem isolados. Além disso, muitos aldeões foram removidos de suas casas para a construção da cidade, gerando ainda mais controvérsia. Naypyidaw é um exemplo assustador de como um projeto grandioso pode falhar terrivelmente. A cidade, que deveria ser um símbolo de progresso, se tornou um enorme desperdício de recursos, parecendo uma cidade fantasma saída de um pesadelo. Forest City, Malásia. Forest City, na Malásia, foi anunciada em 2006 como uma cidade futurista e ecológica. A ideia era construir 4 ilhas artificiais ao longo da costa, com torres cobertas de plantas, estradas sem carros e apartamentos inteligentes. O custo total do projeto foi de 100 bilhões de dólares. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. Desde a inauguração em 2016, Forest City permanece praticamente vazia. Apenas 15 mil unidades foram vendidas, muito abaixo da meta de 700 mil. Menos de 500 pessoas realmente vivem lá, tornando-a uma cidade fantasma. O projeto foi direcionado principalmente para cidadãos chineses ricos, como um investimento fora da China. Mas em 2017, o governo chinês limitou o gasto anual de seus cidadãos no exterior a 50 mil dólares, o que afetou drasticamente as vendas. A crise política na Malásia e a pandemia de Covid-19 também contribuíram para o fracasso do projeto. Além disso, a construção de Forest City causou danos irreversíveis ao meio ambiente. A criação das ilhas destruiu zonas de mangue protegidas, prejudicando a flora e a fauna locais. Apesar de ser vendida como uma maravilha ecológica, Forest City se tornou um símbolo de destruição ambiental. Forest City é um exemplo clássico de como um projeto ambicioso pode se transformar em um grande desperdício de recursos. A cidade, que deveria ser um modelo de sustentabilidade, acabou se tornando uma cidade fantasma moderna e um desastre ambiental. O sistema de pontes Hong Kong-Zhuhai-Macau, também conhecido como HZMB, é a travessia marítima mais longa do mundo, com 54 quilômetros de comprimento. Esse megaprojeto custou 18 bilhões e 800 milhões de dólares e foi projetado para reduzir o tempo de viagem entre essas cidades de 4 horas para apenas 30 minutos. Apesar da magnitude da obra, a ponte é subutilizada. Para atravessá-la, é necessário obter uma permissão especial, o que é bastante complicado. Somente investidores de alta tecnologia, acadêmicos, políticos e filantropos conseguem essas permissões, e o limite diário é de apenas 400 pessoas. Durante a construção, ocorreram vários acidentes graves, resultando em mortes e ferimentos. Esses incidentes levantaram muitas dúvidas sobre a segurança da ponte. Mesmo sendo uma maravilha da engenharia, a HZMB é um exemplo de como grandes investimentos podem falhar em atender suas expectativas, se tornando um enorme desperdício de dinheiro com pouquíssimo uso. Agora, vamos falar de outra obra impressionante e subutilizada, a estátua de Crazy Horse, nos Estados Unidos. A estátua de Crazy Horse, localizada na Dakota do Sul, é uma das esculturas mais ambiciosas do mundo.
Ela começou a ser construída em 1948 e até hoje ainda não foi concluída. A estátua é uma homenagem a Crazy Horse, um líder guerreiro dos nativos americanos, e foi planejada para ser a maior estátua do mundo, com quase 200 metros de comprimento e 170 metros de altura. Apesar de décadas de trabalho e milhões de dólares investidos, apenas o rosto da estátua está terminado. A construção é extremamente lenta e enfrenta muitos desafios, incluindo falta de financiamento e controvérsias sobre a profanação de terras sagradas dos nativos americanos. A família do escultor original, Korczak Ziolkowski, continua o trabalho, arrecadando fundos principalmente através de doações e turismo. No entanto, o progresso é mínimo e a estátua permanece inacabada. A estátua de Crazy Horse representa não só a memória de um grande líder, mas também as complexidades e os desafios de tentar eternizar essa memória em uma obra monumental. Uma visão de grandeza que luta para se materializar em meio às dificuldades práticas e financeiras, deixando-nos a refletir sobre os limites da ambição humana. E aí, gostaram de conhecer essas mega obras inúteis? É impressionante ver como tanto dinheiro foi jogado fora. Deixe nos comentários qual dessas obras você achou mais chocante e não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis. Até a próxima!